quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? É uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui nessa noite, a convite do irmão Valmir e dos varões usados por Deus. E eu tenho certeza que não são só varões, mas varoas, né? Usados e usadas por Deus nessa comunidade. Agradecer de antemão ao pastor da igreja pela honra que me dá de poder ocupar o púlpito desse santuário para ministrar nessa noite a palavra de Deus a vocês. Eu gostaria de convidá-los a se colocarem de pé para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Juízes. Eu quero ler um texto com vocês no livro de Juízes. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no capítulo 6, Juízes capítulo 6. Eu vou fazer a leitura com vocês a partir dos versos 11. Juízes 6, eu quero ler do versículo 11 até o versículo 17. Esse trecho vai ser o trecho que eu selecionei para compartilhar com vocês nessa noite a palavra de Deus. Eu sei que você veio hoje para ouvir a palavra de Deus, você veio para adorar, veio para louvar o Senhor e veio para ouvir o que Ele tem a dizer ao seu coração. Eu sei que muita gente que não está aqui, mas que está distante, também pode acompanhar e pode receber essa palavra. E o nosso desejo é que Deus verdadeiramente venha alcançar cada coração enquanto a sua palavra é proclamada, enquanto a sua palavra é ministrada. Juízes capítulo 6, a partir do verso 11, eu vou ler de 11 a 17 com vocês. O texto diz o seguinte: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Amém? Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Vamos colocar agora o nosso coração diante do Senhor. Vamos colocar a nossa vida diante dele neste momento. Vamos suplicar ao Espírito Santo, que é o nosso mestre, que é o nosso guia nesta noite por excelência. Vamos suplicar a Ele que tome a palavra que vai ser ministrada nesta noite, que fale profundamente, que fale poderosamente aos nossos corações. Você tem liberdade para falar com o Senhor nesta hora. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te adorar, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que nós temos de mais uma noite reunidos na tua casa, reunidos na tua assembleia, reunidos entre o teu povo, poder ministrar, poder compartilhar a tua palavra. Eu sou grato a ti, ó Deus, pela honra, pelo privilégio que eu tenho de estar neste lugar. Sou grato a ti, Senhor, por estes homens e mulheres, varões e varoas aqui presentes, ó Deus, que vieram para ouvir a tua voz, que vieram para receber a tua palavra. Bendito Senhor, amado Salvador, eu me coloco agora inteiramente às tuas mãos, à tua disposição. Querido Espírito, que o Senhor possa usar-me nesta noite de acordo com a tua vontade. Que as palavras que forem ministradas neste lugar, que elas possam ser palavra viva e eficaz, palavra poderosa para transformar vidas e corações. Nós estamos aqui porque nós cremos, Senhor. Nós estamos aqui porque queremos ser alcançados mais uma vez com o teu amor, alcançados mais uma vez com a tua graça, alcançados
mais uma vez pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, Pai Celestial, nos colocamos na tua presença e suplicamos auxílio mais uma vez. Nos ajude e nos abençoe, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos vocês. Podem se assentar em nome do Senhor. Que o Espírito Santo possa usar essas palavras que serão ministradas hoje para falar ao seu coração. Quando o irmão Valmir me convidou para falar com vocês aqui num culto de varões, nós tivemos um primeiro momento e, infelizmente, por causa da Covid-19, acabou não sendo possível nós estarmos reunidos aqui, mas aí ele fez um outro contato e, pela graça do Senhor, nós pudemos atender o convite e estar aqui com vocês. Ele me convidou em nome dos varões usados pelo Senhor nessa comunidade, nessa igreja, nessa casa, e eu fiquei pensando, o que é que eu poderia trazer como palavra da parte de Deus para essa igreja, para esse momento especial, que é o culto de varões. Obviamente que apesar de o culto estar na direção dos varões, homens e mulheres estão aqui presentes, jovens e crianças, e certamente todos são e serão alvo da palavra de Deus. Mas o Senhor colocou no meu coração um desejo de compartilhar com vocês uma palavra. E eu fiquei pensando, já que o culto é um culto direcionado por varões, e já que esses varões são varões usados pelo Senhor, eu fiquei me perguntando, quais seriam os sinais, ou quais seriam as características que indicariam que alguém está apto, que alguém está preparado para ser usado pelo Senhor? Será que existem sinais que evidenciam na vida de uma pessoa que ela está pronta, que ela está preparada para ser usada pelo Senhor? Enquanto eu fiquei pensando isso, sinais que evidenciam que alguém está apto ou preparado para ser usado pelo Senhor, Deus trouxe ao meu coração o desejo de compartilhar com vocês um exemplo que aparece aqui nas Escrituras, de uma pessoa que viveu uma experiência assim, uma experiência de ter que se preparar para poder ser usado pelo Senhor, a experiência, o exemplo de Gideão. E é exatamente a respeito dele que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Eu quero falar hoje a partir do exemplo de Gideão, do modelo de Gideão que aparece nas Escrituras. Que sinais a gente pode identificar, e esses sinais só servem para que cada um os aplique às suas próprias vidas. Então esses sinais não são termômetros que você vai poder usar para sair avaliando se o irmão ou se a irmã está preparado para ser usado pelo Senhor, mas são sinais, são evidências que as Sagradas Escrituras apresentam a partir do exemplo de Gideão, de que você e eu e nós, e agora a gente precisa aplicar essa palavra a cada um individualmente, estamos prontos, estamos preparados ou somos aptos para sermos usados pelo Senhor. Eu achei interessante que Deus colocou no meu coração o desejo de falar a respeito de Gideão, porque Gideão, talvez, dentre todos os juízes que a gente tem no Antigo Testamento, ele seja uma das pessoas mais injustiçadas. Gideão, sempre ou quase sempre que as pessoas falam a respeito dele, as pessoas precisam frisar alguns elementos do seu caráter que são nítidos, que realmente aparecem na Escritura, mas que aos olhos de muitas pessoas não são assim elementos positivos, não são coisas que deveriam acontecer nas vidas dos cristãos. Por exemplo, nós temos em Gideão um homem extremamente medroso. E parece que crente não pode ter medo, né? Crente tem que ser corajoso. O verdadeiro amor lança fora todo medo. A gente canta isso. E aí a gente cria aquela ilusão que é crente não tem medo. E aí a gente lê Gideão e percebe que Gideão era um homem que, eu vou usar essa expressão, morria de medo. A gente vê um Gideão que o tempo todo está colocando Deus à prova, apesar das falas ou das palavras direcionadas diretamente da parte de Deus para ele. E aí a gente olha essas características na vida de Gideão e diz, esse crente não é aquele crente assim de fé mesmo não, que Deus fala e ele obedece. Esse é aquele crente que fica tentando a Deus, tentando a Deus, tentando a Deus. Então Gideão acaba que, aos olhos de muitos, ele não seria um exemplo muito bom para a gente utilizar para pensar o que é que uma pessoa
apresenta como sinal, como característica de que de fato Deus está desejoso de usá-la, e não apenas desejoso, mas que Deus está pronto para usá-la. Mas hoje, a partir dessa leitura que eu fiz com vocês e desse compartilhar da palavra, se você tinha alguma resistência em relação a Gideão, se você tinha alguma dificuldade ao ler a história de Gideão, alguma dificuldade de assumir que esse homem era um homem de Deus, que essa pessoa era uma pessoa que realmente entendeu Deus, entendeu a vontade de Deus, entendeu o propósito de Deus para a sua vida e cumpriu esse propósito. Se você ainda tinha alguma dificuldade, eu tenho certeza que depois da palavra que você vai ouvir hoje, tudo isso vai desaparecer. E você vai querer se espelhar em Gideão para realmente estar pronto e estar preparado para ser usado pelo Senhor. Gideão é uma pessoa tão importante, mas tão importante, que lá na galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, versículo 32. Capítulo 11, o escritor da carta aos Hebreus vai citando os grandes homens e mulheres de fé. Gente que conheceu a Deus, gente que andou com Deus, gente que temeu a Deus, gente que deixou marcas positivas na história. Desde a criação e depois Abraão e os patriarcas e aí Moisés. Lá no capítulo 11, versículo 32, quando a escritura vai fazer menção de juízes, de pessoas que viveram na época de Gideão. E olha que nós tivemos aí vários homens e mulheres nesse período que temeram a Deus, que honraram a Deus, que amaram a Deus, que caminharam com Ele. Mas lá no capítulo 11, 32, da carta aos Hebreus, a primeira pessoa citada no livro dos Juízes como herói da fé é Gideão. Gideão é o primeiro que aparece lá. O escritor da carta aos Hebreus que está enaltecendo homens e mulheres que andaram com Deus. O escritor da carta aos Hebreus que está enaltecendo homens e mulheres que conheceram a Deus, homens e mulheres que afinaram-se à vontade de Deus, homens e mulheres que foram usados poderosamente por Deus. O escritor da carta aos Hebreus faz questão de mencionar primeiro a Gideão e depois dele mais alguns dos juízes. E ele coloca Gideão no mesmo patamar de Samuel e do próprio Davi. Ele aparece no mesmo rol dessas pessoas. Mas o que é que Gideão tinha de tão especial? Esse capítulo 6 aqui do livro de Juízes fala de um momento triste na história de Israel. O livro dos Juízes como um todo é um livro que relata um período muito triste na história do povo de Deus. Com Josué, esse povo entrou na terra de Canaã e se apropriou dela, tomou posse da terra. Depois da morte de Josué e da sua geração, a Bíblia diz que levantou uma nova geração de pessoas que não conheceu ao Senhor. Essa nova geração de gente que não conheceu a Deus virou as costas para o seu Criador, fez alianças com as nações de Canaã, começou a se dobrar diante dos deuses de Canaã. Essas pessoas começaram a se afastar do Senhor. E aí no livro de Juízes, durante um período de mais ou menos uns 300 ou 400 anos, nós vemos uma triste história de um povo que recebeu de Deus a promessa de herdar uma terra, de um povo que pela graça de Deus herdou essa terra, terra boa, terra que mana leite e mel. Mas de um povo que porque se desviou, porque se distanciou do Senhor, porque virou as costas para o seu Deus, para o seu Criador e começou a adorar deuses estranhos. Um povo que caiu debaixo da desgraça, caiu debaixo do juízo de Deus e que passou por longos períodos de aflição, de angústia, de dor e sofrimento. Existe um ciclo que acompanha desde os primeiros aos últimos capítulos do livro de Juízes, que é o ciclo de pecado, arrependimento e livramento. Pecado, arrependimento e livramento. Pecado, arrependimento e livramento. A gente vê isso o tempo todo. E quando começa aí o capítulo 6 do livro de Juízes, o capítulo 6 já começa falando disso. Que o povo se desviou de Deus, o povo se afastou do Senhor, o povo se distanciou do seu Deus. Por causa disso, por causa do pecado do povo, a Bíblia diz que Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas, junto com amalequitas e outros povos do deserto, eles eram beduínos. Eram povos que viviam de um lado para o outro, acostumados a saquear nações, a saquear povos. Eles viviam disso. A Bíblia diz que Deus permitiu que os midianitas se tornassem senhores do povo de Israel.
que os escravizassem, que os expoliassem, que roubassem os seus bens, que destruíssem as suas plantações. Capítulo 6, do primeiro versículo até o versículo 10, registra esse contexto. Quando a gente chega no finalzinho do versículo 10, lá dos primeiros versículos, de 1 a 10 do capítulo 6, a gente percebe um povo que está debaixo de maldição, que está debaixo de condenação, que está debaixo de juízo da parte de Deus. Um povo que tem a mão forte do seu inimigo, do seu adversário, causando danos tão terríveis, que a Bíblia diz que uma das maneiras que o povo de Israel encontrou para se ver livre das mãos dos seus inimigos, porque eles chegavam a qualquer momento e roubavam tudo o que eles tinham, eram se esconder em buracos, se esconder em cavernas. A Bíblia diz que a miséria assolou esse povo de tal maneira, de tal forma, que depois do pecado a Bíblia diz que eles se arrependeram e começaram a clamar ao Senhor. O livro de Juízes, ele é um livro que apresenta o Deus misericordioso da forma assim mais límpida que nós pudermos imaginar. Misericórdia é uma das características, uma das qualidades do ser de Deus. A graça e a misericórdia são face contra face de uma mesma moeda. Deus se relaciona conosco a partir do princípio da graça, do favor imerecido. E Deus se relaciona conosco a partir da misericórdia. E a misericórdia é sempre a paciência de Deus se estendendo em relação ao pecador, não destruindo ele imediatamente quando ele peca, mas dando a ele sempre uma nova chance, sempre uma nova oportunidade. Então, se você quiser saber como Deus é misericordioso, leia o livro de Juízes. O povo peca, se desvia, se distancia de Deus, Deus permite que o povo caia nas mãos dos inimigos. E quando eles estão atormentados, aflitos, angustiados, desesperados, eles se voltam para o Senhor e clamam, e buscam auxílio, e buscam misericórdia. E aí Deus olha para aquele povo em dores, em sofrimentos, e Deus tem misericórdia daquele povo. Deus sabe que o povo merece o castigo que tem. Deus sabe que o povo merecia o juízo, a sentença, a condenação. Mas Ele é tão bondoso, é tão misericordioso, que quando o pecador clama por auxílio, clama por socorro, a Escritura diz que o Senhor inclina os seus ouvidos ao clamor do aflito. E Deus tem misericórdia. Isso aconteceu nos primeiros versículos do capítulo 6. O povo clamou. E a Bíblia diz que quando o povo clamou, Deus levantou um profeta no meio do povo. Levantou um profeta, enviou um profeta até eles. E a primeira coisa que Deus disse para eles foi exatamente isso. Será que vocês não se lembram de quem é o Deus de vocês? Será que vocês não se lembram que o Deus de vocês é aquele Deus poderoso que tirou vocês do Egito, com mão forte, com braço estendido? Será que vocês não se lembram que o Deus de vocês foi o Deus que tirou vocês da escravidão e que colocou vocês nessa terra boa, que deu essa terra a vocês como herança? E a única coisa que Ele pediu a vocês, Ele só pediu uma coisa: que vocês não fizessem alianças com esses povos e não abandonassem, e não se inclinassem diante de outros deuses. Mas vocês taparam os olhos, vocês viraram as costas para o seu Criador. É por causa disso que vocês estão em sofrimento. Olha que Deus misericordioso. Deus podia deixar esse povo em dores, em sofrimento. Poderia permitir que os inimigos continuassem assolando indefinidamente esse povo. Mas na hora da angústia, a primeira coisa que Deus faz é mostrar quem Ele é. Ele é Deus misericordioso. Quando Ele fala que tirou o povo do Egito e que levou o povo àquela terra, o que Ele quer dizer é exatamente isso. O braço do Senhor não encurtou. Ele não deixou de ser poderoso. Ele não deixou de escutar o clamor, a súplica daqueles que estão em angústia, em sofrimento. Essa era a situação do povo no Egito. Essa é a situação do povo debaixo das mãos dos midianitas.
O povo está em sofrimento. E quando o profeta é enviado, é como se Deus estivesse dizendo: eu estou vendo a dor de vocês, eu vejo o sofrimento, eu vejo a angústia de vocês. Agora, o que é extraordinário, quando o povo estava no Egito, a Bíblia diz que Deus olhou, Deus viu o sofrimento daquelas pessoas, inclinou os ouvidos aos clamores deles. Alguém disse aqui no começo, representante dos diáconos, dos varões, que Deus olha, que Deus vê, que mesmo que a gente não veja, Deus vê. E que quando Deus vê, Ele não fica simplesmente contemplando o sofrimento, a dor. Quando Deus vê, Ele entra em ação, Ele age em favor daqueles que o buscam. Assim que o profeta levou a palavra de Deus para um povo sofrido, aí entra Gideão nessa história. É aí que entra os versículos que nós lemos, o versículo 11 a seguir. Depois da palavra do profeta, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, esse anjo do Senhor possivelmente seja uma teofania, seja uma manifestação, uma aparição visível de Deus no Antigo Testamento. É muito comum a figura desse ser. O irmão Valmir, quando leu hoje o texto de abertura do nosso culto, ele fez a leitura de Êxodo, capítulo 3. E lá nós vimos novamente o anjo do Senhor aparecendo na sarça e falando a Moisés. Então nós temos aqui, depois da fala de que Deus ouve e atenta para o sofrimento, a dor daqueles que estão em angústia, o anjo do Senhor assenta-se debaixo de um carvalho, nas propriedades de um homem chamado Joás, o abiezrita. E o anjo fica sentado ali observando um rapaz, Gideão. Gideão é um menino, um rapaz, um homem medroso, que eu nunca vi daquele tanto. O Senhor está lá observando o rapaz e viu que ele chegou assim nas pontas dos pés, com um feixe de trigo nas mãos, escondeu lá num buraco e começou a malhar o trigo. A Bíblia diz que ele está malhando o trigo no lagar. Lagar é um espaço utilizado para pisar as uvas e para extrair o suco das uvas. Lá não é lugar adequado para malhar trigo. Mas Gideão sabe que os inimigos podem chegar a qualquer momento, e se ele for para um descampado, para um campo aberto, para bater o trigo, o inimigo pode chegar e roubar tudo. Então ele vai devagarinho, esconde lá num buraco e está lá malhando o trigo, tentando salvar alguma coisa para ele, para a família. O Senhor olha a atitude daquele rapaz, e a Bíblia diz que de repente o anjo do Senhor aparece a ele e dá uma palavra a ele. O anjo aparece e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu imagino o susto que Gideão deva ter levado, porque está lá naquele sofrimento, naquela angústia toda, tentando salvar alguma coisa ali para se alimentar. De repente aparece lá diante dele alguém, já vai dizendo isso: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele leva um susto, olha assustado para aquela pessoa e diz: como é que é o negócio aí? A fala de Deus para ele foi: o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus vê. Deus vê. Quando o diálogo entre o Senhor, entre o anjo do Senhor e Gideão, ele vai se desenrolando, a gente percebe na fala do próprio Gideão que só tem uma pessoa que consegue ver valor em Gideão. É só Deus, gente. É Deus que vê valor nele. Gideão, ele não se percebe um homem valoroso. No diálogo que se estende aqui, nesses versículos que nós lemos, isso fica muito claro. Gideão tem uma baixa autoestima assim que é assustadora. Assustadora. Eu sou o menor na casa do meu pai, a casa do meu pai é a menor. Eu não sou nada, ninguém é nada. Que conversa é essa? Que papo é esse? Que história é essa de que Deus é conosco? E sabe o que é mais interessante em relação a Gideão? E esse é um primeiro princípio que eu quero pensar com você aqui. Quais são os sinais? Quais são os sinais de que um varão, de que uma varoa, de que um homem, de que uma mulher estão aptos a serem usados pelo Senhor? O primeiro sinal de
que alguém está preparado, de que alguém está apto para ser usado pelo Senhor, é o fato, isso tem que ser fato, de essa pessoa ser alcançada pela graça de Deus. A graça tem que alcançar essa pessoa. E o que é graça? Graça é favor imerecido. A graça precisa alcançar essa pessoa. O Deus que diz para esse rapaz aqui: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Deus que se revela a ele e que se revela nesse tom. Ele não está se revelando a um cristão, não está se revelando a um judeu fiel ou temente a Deus. Gideão é filho do seu pai. É claro, pastor, que ele é filho do pai dele. Mas eu não estou falando só de genealogia, não, do menino ter nascido do pai, não. O que eu estou dizendo é que ele reflete o caráter do seu pai. O pai de Gideão, Joás, ele é idólatra. Ele tem um altar a Baal, tem um altar a Asherá, esposa de Baal, a deusa da fertilidade dos cananeus. O pai de Gideão, ele adora deuses estranhos. O pai de Gideão é idólatra. E você acha que Gideão era cristão, era temente a Deus, era judeu que servia, honrava ao Senhor? Não. Possivelmente Gideão também era idólatra, como seu pai era. Vocês conseguem perceber que só Deus para achar graça e para achar valor num pecador? Quando Deus te encontrou, qual é o mesmo valor que você tinha? Quem era você? Você já pensou nisso? O que é que você tinha de tão especial para o Senhor dos céus olhar para a terra e dizer: eu quero aquele ali na minha casa, eu quero aquela ali na minha família, aquele ali vai fazer parte do meu povo, vai viver eternamente comigo? O que é que você tinha, o que é que eu tinha, que pudesse encantar a Deus a ponto de Ele se manifestar graciosamente a nós e dizer: eu te escolhi, você é meu? Eu não sei se você tinha alguma coisa. Eu não tinha absolutamente nada. Para alguém estar apto a ser usado por Deus, essa pessoa precisa ser alcançada por graça. E graça é favor imerecido. O Gideão, que no primeiro momento recebe essa palavra da parte de Deus: o Senhor é contigo, varão valoroso, é uma pessoa que não conhece a Deus. Não conhece a Deus de fato. E ele não apenas não conhece a Deus, como ele é honesto diante de Deus. E essa é uma segunda característica de uma pessoa que Deus usa. Essa pessoa é honesta diante dele. Quando o anjo diz para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso, Gideão diz para o Senhor, que fala com ele: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Se Deus é conosco, por que os inimigos estão sobre nós? Se Deus é conosco, o que aconteceu daquelas histórias que nós ouvimos dos nossos pais, dizendo que um dia Deus nos tirou do Egito com mão forte, com o braço estendido? Se Deus é conosco, onde é que está esse Deus? Ele nos deixou, Ele nos abandonou, Ele nos entregou nas mãos dos nossos inimigos. Eu fico assim, encantado com a honestidade do coração desse homem. Esse homem está culpando Deus. Ele está culpando Deus pela situação em que eles se encontram. Ele não entende, ele não compreende. Não está claro para ele o motivo pelo qual eles estão naquela condição. Se Deus é conosco, onde é que estão as grandes obras que nós ouvimos falar a respeito? Se Deus é conosco, por que é que Deus nos entregou nas mãos dos nossos inimigos? Essa é uma característica de alguém que Deus usa. Essa pessoa é uma pessoa aberta, ela é uma pessoa franca. Ela abre o coração diante de Deus e ela diz para Deus aquilo que está no seu coração. Isso aqui não é um ato de incredulidade de Gideão, não. Ele não tem compreensão. Ué, pastor, mas ele não disse aí o que é que acontece do Deus que nós ouvimos? Ele conhecia Deus de ouvir falar. Ninguém conhece Deus de ouvir falar.
A menos que a graça, a menos que a misericórdia de Deus se manifeste e que nós tenhamos um encontro pessoal e salvífico com aquele que morreu na cruz para nos salvar, nós jamais conheceremos Deus. Nós poderemos ouvir um monte de histórias a respeito dele, nós poderemos saber muitas informações a seu respeito, mas a gente só é capaz de conhecer Deus quando Deus se revela a nós. Diante dessa fala de Gideão, Deus poderia ter ficado ofendido com ele e poderia ter dito: rapaz, eu venho aqui, dou uma boa palavra para você, dizendo que Deus decidiu se revelar a você, dizendo que Deus está olhando para você, está vendo valor em você quando nem você vê. E aí você culpa a Deus pelas suas desgraças e tragédias. Mas não é isso que Deus faz, gente. Junto com graça vem misericórdia, junto com graça vem paciência. Em vez de responder a Gideão as angústias ou inquietações dele, o que nós temos no verso 14? Então o Senhor olhou para ele. Deus olhou bem no fundo dos olhos de Gideão e diz para ele: vai nesta tua força, porque você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Você está aí questionando: mas se Deus realmente é tão bom assim, por que Ele nos entregou nas mãos dos adversários? Não interessa por que vocês estão debaixo das mãos dos inimigos de vocês. O que interessa é que Deus está olhando para você agora e está dizendo: você vai se levantar e vai ser o libertador. Deus vai usar você para trazer livramento. Deus vai usar você para fazer com que esse povo alcance a libertação tão sonhada, a libertação tão almejada. Esse é o terceiro sinal de que alguém está apto para ser usado por Deus. Ele é chamado por Deus. Deus olha para ele individualmente, Deus olha para ele particularmente, pessoalmente. E Deus diz para ele: eu escolhi você. Você vai se levantar, você vai ser o canal, você vai ser o instrumento que eu vou usar para fazer libertação, para trazer libertação. Então quem Deus usa? Deus usa aquele a quem Ele manifesta a sua graça. Deus usa aquele que é honesto diante dele, se abre inteiramente a Ele. Deus usa aquele que Ele olha nos olhos e chama, e vocaciona e diz: eu estou chamando você, eu estou escolhendo você. Gideão recebe essa palavra das mãos do Senhor: estou escolhendo você, você vai nessa tua força aí. Estou vendo que você tem sangue nos olhos, eu preciso de gente assim. Você vai nesta tua força, porque você vai livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. E aí o Senhor diz para ele onde é que ele vai arrumar a força necessária para isso. O Senhor diz: porventura não sou eu quem está enviando você? Não sou eu que está mandando você ir? Gideão, quando ouve a palavra do Senhor e percebe o desafio que está diante dele, imediatamente, versículo 15, ele manifesta uma outra característica de alguém que Deus usa. Ele é tomado por aquele sentimento de impotência que deve tomar todo aquele que é verdadeiramente chamado por Deus. Quando ele recebe o chamado, versículo 15, ele dá a resposta ao Senhor: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Quando a gente percebe Deus chamando pessoas no Antigo e no Novo Testamento, quando a gente percebe pessoas sendo verdadeiramente vocacionadas pelo Senhor, uma das características que a gente percebe em todas essas pessoas diante da grande responsabilidade que é colocada em suas mãos, é que essas pessoas sempre elas manifestam esse reconhecimento de impotência. Eu sempre digo a pastores amigos meus que um jeito da gente saber se alguém está pronto para trabalhar na obra do Senhor é perguntar como é que ele se sente em relação a isso. Se a pessoa está prontinha, preparada: sempre estive pronto, sempre estive preparado, só estava esperando a hora, finalmente alguém reconheceu que eu sou a pessoa que Deus vai usar para fazer as coisas. Talvez seja melhor deixar essa pessoa esperando um pouco mais, porque ela ainda não entendeu
Ela ainda não entendeu. Ela ainda não entendeu o que significa ser vocacionado. E vocacionado para uma obra em particular. Quando a gente percebe o tamanho da responsabilidade, o peso esmagador da responsabilidade de ser representante de Deus, imediatamente nós somos assaltados por esse sentimento de impotência. Quem sou eu? Moisés disse isso para Deus lá em Êxodo 3, quem sou eu? Gedeão está dizendo aqui, quem é a família de meu pai? Quem somos nós para trazer livramento? Como é que isso vai acontecer? E o que eu acho mais extraordinário em tudo isso é que toda vez que nós somos assolados, toda vez que nós somos tomados por esse sentimento de impotência, Deus não perde tempo tentando dizer para a gente que não, você não é tão ruim assim, você deve ser gente boa, não pense tão mal a seu próprio respeito. Deus não perde tempo com isso. Deus já vai direto ao ponto e dá para a pessoa garantia. Deixa eu dizer para você, por que eu estou dizendo que você vai vencer? Olha o que o verso 16 diz. Enquanto o Gideão está lá dizendo, eu sou menor, a minha família é a menor. No verso 16 o Senhor diz para ele, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Quando eu mando você ir, eu estou mandando você ir, não é porque tem virtude em você, tem poder, foi graça, não foi? Você não é filho de um idólatra? Até ontem você não estava se dobrando lá diante de Baal? Pois eu estou te chamando desse contexto, eu estou me revelando a você, eu estou manifestando a minha graça a você, estou olhando nos seus olhos e estou chamando você para ser usado, chamando você para ser instrumento. Quando você reconhece a sua impotência, você simplesmente está reconhecendo quem efetivamente você é. Mas você precisa entender que o poder não é seu, que a suficiência não é sua, mas que o poder e a suficiência vem de Deus. Paulo disse isso para a gente lá no Novo Testamento. Paulo disse isso lá para nós. A nossa suficiência, o nosso poder vem de Deus. É isso que está sendo dito a Gideão aqui nesse momento. Então esse é outro sinal. De novo, a pessoa que é usada por Deus é aquela que é alcançada pela graça. A pessoa que está pronta para ser usada por Deus, ela é honesta diante dele. A pessoa que está pronta para ser usada por Deus é uma pessoa que Deus chama. A pessoa que está pronta para ser usada por Deus é uma pessoa que reconhece a sua impotência, a sua fraqueza, a sua incapacidade. A pessoa que está pronta para ser usada por Deus é a pessoa que ouve do próprio Deus dizendo, não é a sua capacidade, é a minha suficiência. Não é o seu poder, é o meu poder. Não é a sua força, é a minha força. É porque eu hei de estar com você, é porque eu estou com você que você vai vencer os seus inimigos. E tem um último elemento que é extremamente importante que a gente encontra aqui no livro de Juízes. Uma última característica que acompanha alguém que está pronto para ser usado por Deus. E essa característica a gente vê ela aqui na vida de Gideão, que é o fato de que alguém que é usado por Deus, ele cresce durante a sua caminhada com o Senhor. A caminhada dele é uma caminhada de crescimento. O último versículo que eu li com vocês, que foi o versículo 17, é um versículo onde Gideão pede um sinal. Gideão disse, tudo isso que o Senhor falou é verdade? Se eu realmente achei graça aos teus olhos, se o Senhor realmente vai fazer aquilo que o Senhor está dizendo que vai fazer, Gideão diz, então me dá um sinal. Aí você diria, mas esse homem é incrédulo demais, Deus me livre, depois de tanta coisa que Deus disse e fez, ele ainda pede um sinal? Pede. O menino está começando a caminhar com Deus agora, a graça acabou de se manifestar a ele. Ele só ouviu falar no Deus de Israel, ele não conhece o Deus de Israel ainda. Ele conhece esse Deus porque ele agora acabou de se manifestar a ele. Ele está começando a sua caminhada, está começando a sua jornada. Então ele precisa de um sinal. E ele diz para Deus, se realmente o Senhor é comigo e vai cumprir essas palavras, me dá um sinal de que essa palavra é fiel. E o Senhor diz, pode pedir. Fica aí esperando que eu vou trazer um sacrifício e o Senhor vai receber isso.
vai lá que eu espero. Foi, trouxe lá uma oferta, colocou diante do anjo do Senhor, ele colocou, pediu para colocar tudo aquilo ali em pedra. A Bíblia diz que de repente fogo saiu da rocha e aquelas ofertas queimaram-se ali diante de Deus como oferta agradável ao Senhor. E aí finalmente Gideão percebeu que aquele que havia falado com ele realmente era Deus e que ele certamente cumpriria a sua palavra. É assim, gente. Quando Deus nos chama, quando a graça nos alcança, a gente precisa conhecer a Deus e precisa conhecer a Deus na vivência, na experiência. Sinais fazem parte. Gideão pediu um primeiro sinal, Deus lhe deu um sinal. Você precisa do sinal, eu te dou um sinal. Agora, o que é extraordinário em relação a isso é que toda vez que Deus dá para Gideão a possibilidade de pedir um sinal, depois Deus lança diante dele um desafio. Você pediu um sinal para saber se sou eu mesmo, então eu mostrei que sou eu. Agora eu vou desafiar você a fazer uma coisa. Qual foi o desafio para esse primeiro sinal? Está aí nos versículos 25 a 27. Não dá para ler, o tempo é curto, mas depois você pode ler esse capítulo 6 como um todo. O Senhor diz para Gideão: bom, agora que eu já dei o sinal para você, você vai me dar um sinal de boa fé também. Qual que é o sinal, Senhor? Você vai derrubar o altar de Baal que o seu pai tem, vai destruir a imagem de Asherá, que é a esposa de Baal, vai quebrar tudo aquilo ali, vai pegar o segundo bezerro que ele tem lá, que participa aí dessas ofertas, dessas oferendas que ele faz a esse Deus. Você vai edificar um altar ao Senhor, vai sacrificar esse animal e vai queimar esse animal com essa lenha aí. Você vai destruir o altar. Por que Deus pediu isso para Gideão? Quando Gideão quebrou o altar do seu pai, Gideão estava dando provas para Deus que ele havia quebrado todo tipo de vínculo, de relação com Baal, com Asherá, com deuses cananitas, e que agora ele havia assumido um compromisso de fidelidade a Deus. Quando ele edifica um altar, quando ele queima ali aquele animal no altar, ele está declarando diante de Deus: de agora por diante, o Deus de Israel é o meu Deus. Esse ato é um ato simbólico. Alguém que está sendo, alguém que está apto a ser usado por Deus, e alguém que cresce na caminhada. Deus, eu preciso que o Senhor mostre que está comigo, eu te mostro. Aí Deus olha para a gente e diz: agora eu preciso que você mostre que você está comigo. E o que você quer que eu faça, Senhor? Derrube o altar. Gideão medroso, arrumou umas 10 pessoas e disse: olha, eu não vou mexer com isso agora, porque meu pai pode achar ruim, o pessoal pode até apedrejar a gente, mas quando for de noite, todo mundo estiver dormindo, eu vou lá, derrubo o altar e faço o altar de Deus e toco fogo. Alguns olham para Gideão e dizem: mas esse crente é muito covarde, medroso. Gente, o homem está começando a caminhar com o Senhor agora. Ele está começando a conhecer o seu Deus. Ele fez isso. Mais adiante, ele ajunta lá um exército, o Espírito do Senhor vem sobre ele, toca a trombeta, muita gente fica do lado dele. E ele diz: agora nós vamos vencer os midianitas, os nossos adversários. Um exército poderoso está do lado dele, porque o Espírito de Deus veio sobre ele. Ele tocou uma trombeta ungida de uma forma tão extraordinária, que eu fico pensando aqui, quem ouviu o toque daquele chofar, daquela trombeta, deve ter pensado: Deus está chamando a gente para a guerra. Esse homem tem unção, esse homem tem poder, o poder de Deus está sobre a vida dele. Vamos nos unir a esse homem. Ele arrumou um monte de gente para caminhar com ele mesmo, muita gente. Mas quando ele olhou para o exército do inimigo, dos midianitas, estavam lá prontos para travar a batalha, ele pensou: nós somos muitos, mas o pessoal de lá não dá nem para contar. E olha que eles eram uns 32 mil. E aí Gideão disse: Deus, eu preciso de sinal de novo. Porque uma coisa é o Senhor falar que eu vou vencer a guerra, outra coisa é eu estar aqui com 32 mil, o pessoal, tem gente que não dá nem para contar lá do outro lado. Me ajuda. Vamos fazer um negócio, aquela história da lã. Eu vou deixar uma lã aqui e tal. Se amanhã, quando amanhecer, o piso todo em volta estiver molhado, ou seco, e a lã estiver molhada, então eu vou entender que o Senhor vai me dar vitória. Aconteceu isso, amanheceu o dia, tudo seco, a lã molhada. A Bíblia diz que ele espremeu, deu um copo. Ele olhou para aquilo ali e disse: aleluia, Deus é fiel. Mas aí ele olhou para o inimigo e disse, ou pensou, não é? A Bíblia não diz isso, eu estou só imaginando.
Vai que alguém foi lá à noite e molhou essa lã, gente. E aí eu acho que foi Deus e não foi, e aí eu me enrasco. Ele foi em Deus de novo e disse: Deus, não fica nervoso comigo não. Deixa eu fazer só um outro pedido. Aí a gente tira a dúvida. Pode falar, Gideão. Faz o contrário agora. Só a lã seca e o resto todo molhado. E eu vou ficar de olho para ver se ninguém vai interferir. Dia seguinte, tudo molhado em volta. Ele foi lá e pegou a lã. Sequinha, sequinha, sequinha. 2 sinais, 2 sinais. E a gente não vê reprovação da parte de Deus. Deus não chama ele de incrédulo, de infiel, de rebelde, de duro de coração. Pelo contrário, Deus escuta. Quando você é chamado por Deus, você cresce na sua caminhada, você cresce no seu relacionamento, você cresce na sua comunhão com Ele. Esse Deus misericordioso, Ele quer se fazer conhecido, Ele quer se mostrar graciosamente a você. Mas eu disse a você que toda vez que Gideão pediu um sinal, Deus deu para ele um desafio. Ele pediu 2 sinais agora. E aí Deus deu para ele 2 desafios. Primeiro desafio: tem muita gente com você. Eu não vou entregar os midianitas nas suas mãos com esse tanto de gente. Não vai funcionar. Gideão olhou 32 mil, olhou para o pessoal, não dava nem para contar e pensou: eu acho que Deus não está sabendo fazer conta direito. Mas o Senhor diz: diga para o povo aí que quem for covarde e medroso pega as coisas e vai embora. 32 mil, 20 mil foram embora. Ficou a mixaria lá. 12 mil. Deus olhou e disse: tem muita gente ainda, não dá não. Desce esse povo ali para um lado e vamos ver quem é que fica. No final das contas, 300. Gideão já tinha pedido 2 sinais, Deus confirmou os 2, agora é a vez de Deus. Você pediu sinal, agora eu te peço sinal. Você pediu sinal, agora eu desafio você. Está disposto a confiar em mim? Eu já disse que faço, você está pronto? Gideão ficou com os 300. É 300 que Deus disse. Aí Deus lançou o segundo desafio. Eu sei que você está com medo, eu sei que você está achando que não vai dar certo, que a gente não vai vencer com esses 300 aí. Mas desce lá no arraial dos midianitas. Desce lá que eu vou mostrar para você que eu já te dei vitória. Desce lá. E se você tiver medo, leva o teu servo por aí com você. Eu falei, o cara era medroso. Ainda bem, Senhor, que o Senhor permitiu levar o meu escudeiro. Desceu ele e o escudeiro, não teve coragem de ir sozinho. E quando chega lá no arraial, tem 2 soldados conversando. Aí eu tive um sonho nessa noite, o que foi? Aí eu sonhei que um pão de cevada vinha rolando e de repente caiu em cima da tenda do general. E aí o outro interpretou o sonho e disse: isso é a mão de Gideão contra nós. Isso é sinal de que Deus vai entregar nossas vidas nas mãos de Gideão. O inimigo sonhando e interpretando a sua derrota. Quando Gideão ouviu aquele negócio, aí ele voltou pulando dessa altura aqui. Se houvesse batismo do Espírito Santo na época, ele teria saltado, pulado, falado língua. E chegou cheio do poder de Deus, da unção, e disse: agora sim, agora Deus vai dar vitória. E aí vocês conhecem o restante da história, realmente, né? Com os 300, Deus deu vitória a Gideão, o povo foi liberto. Por 40 anos a Bíblia diz que a paz imperou sobre Israel. Mas a coisa que mais me impressiona em relação a esse homem, exatamente o fato de que ele foi uma pessoa que, apesar, volto a dizer, da má impressão que muita gente tinha a respeito dele, ele é uma pessoa que espelha assim de forma mais plena e perfeita possível quem é a pessoa que está apta para ser usada por Deus. Então, se você achou que alguém é apto para ser usado por Deus era só um corajoso, muito crente, uma pessoa assim muito fiel, uma pessoa extraordinária, alguém que já nem pisasse no chão mais, que já caminhasse pelas nuvens, você está enganado. A pessoa que pode estar apta a ser usada por Deus é você. A graça te alcançou, o Senhor se revelou a você, Ele te chamou por nome, Ele te deu um ministério, Ele diz que está com você e que é porque Ele está com você que você vai ter vitória. E a única coisa que Ele quer é que você caminhe com o Senhor. Caminhe com Ele. Conheça o seu Senhor. Ele vai se revelar a você. Ele vai se mostrar a você. E quando Ele se mostrar a você, aceite os desafios que Ele colocar diante de ti. Porque Ele já disse: é porque eu estou contigo é que você vai vencer. Feche os seus olhos. Querido Deus, eu sou grato, sou muito grato, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que mais uma noite se manifestou às nossas vidas. Obrigado por esse tempo, obrigado pela oportunidade que eu tive de ministrar nesta noite a Tua palavra neste lugar. Eu quero suplicar nesta hora, Paizinho Celeste, no nome de Jesus,
uma bênção muito especial por cada um dos teus filhos e filhas que me ouvem nesta noite, que receberam nesta noite a tua palavra. Que o teu Espírito hoje, Deus, tenha plena liberdade para levantar, para restaurar. Que o teu Espírito tenha plena liberdade nesta noite, Senhor, para despertar dons, para despertar talentos. Que o teu Espírito tenha plena liberdade nesta noite, Senhor, para encher de vida esses corações que o Senhor tem chamado e que o Senhor deseja ansiosamente usar para a honra e para a glória do teu nome. Que esse povo seja alcançado com o teu amor e graça. Que esse povo seja alcançado com a tua misericórdia, Senhor. É isso que eu lhe peço nesta hora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a todos vocês de uma forma muito especial. Deus abençoe a irmã Valmir, ao pastor dessa igreja, aos líderes e varões. Agradeço ao convite. E quero só fazer um desafio a vocês. Desde que a pandemia começou, nós iniciamos um ministério de pregação e de ensino através das redes sociais. Então, desde que começou a pandemia, nós temos publicado semanalmente no YouTube vídeos de pregação e ensino. É só pregação e ensino, pregação e ensino, pregação e ensino. Então, se você gosta de receber ensino, se você quer ouvir uma boa palavra de Deus, eu quero desafiar você a trabalhar, me acompanhar nesse ministério, a orar por nós, para que Deus nos ajude a alcançar mais pessoas ainda. Então, youtube.com/Jeová Rodrigues, lá você me encontra e você encontra lá mensagens, ensinos. Deus me chamou para isso, me chamou para ensinar e pregar. Essa é uma porta que se abriu por causa da pandemia e nós temos levado a palavra de Deus a lugares em que, infelizmente, a gente ainda não pode ir. Deus abençoe vocês de uma forma muito especial. Olhe por nós, é uma igreja que eu conheço hoje em Cristo Jesus, mas que eu já aprendi a amar como família de Deus, como parte da minha família. E se Deus nos der graça e oportunidade uma outra vez, será uma honra poder compartilhar com vocês de novo a palavra de Deus. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, Valmir.